Muito bem, meus irmãos, estamos de volta aqui para dar continuidade ao estudo. Ontem nós vimos, na aula número 10, parte 2, que diversos grupos religiosos e sociais, eles, querendo ou não, pobres ou ricos, eles se tornaram amigos do socialismo, mas ao mesmo tempo inimigos do capitalismo. Aí você me pergunta, como isso é possível? Bem, historicamente, na Alemanha, existiu a escola de Frankfurt durante a Segunda Guerra Mundial. E essa escola de Frankfurt, ela se dedicou, recebeu diversos financiamentos para defender o marxismo, explicar porque o marxismo não deu certo e corromper as bases do Ocidente. Eles fizeram diversas pesquisas no ambiente social, psicossocial, econômico, artístico, poético, histórico, filosófico e religioso. Então, eles fizeram uma ampla pesquisa histórica. Resumindo, eles foram os gênios do mal. Tá? Então, o que acontece? Eles criaram técnicas para corromper e para criar umas programações neurolinguísticas para atingir a mente do indivíduo. Então, por meio de propagandas, por meio de imagens, destruindo e repondo falsas informações. Por exemplo, a psicanálise de Sigmund Freud, aquele filme Guerra dos Mundos, se não me engano é Wells, meu nome é Wells. Então, esses personagens, no passado, entre outros como Max Horkheimer, eles fizeram toda uma manipulação social, usaram a sociologia, usaram a psicologia para destruir e controlar as pessoas. E isso é o motivo pelo qual pobres ou ricos, intelectuais, doutores, religiosos, ateus, são ditos hoje como socialistas. Tá? Isso é uma incompleta incompatibilidade racional. Então, essa explicação pelo qual nós podemos concluir do vídeo de ontem, porque muitos aristocratas, capitalistas, religiosos, teólogos são aí adeptos de uma corrente do marxismo chamada Teologia da Libertação ou Teologia da Libertação Integral. Tá? Dando continuidade, o autor diz assim: sim, o Aaron Hancock estava certo quando, há mais de 60 anos, proclamou o seguinte: agora somos todos socialistas. Meus irmãos que assistem aqui o canal do IBTEC oficial, tenho aqui uma informação precisa, tá? Documentada, que contesta, nos diz que todos nós somos socialistas. Peraí, por que isso aconteceu? Isso aconteceu, meu irmão, desde o ensino fundamental, indo para o ensino médio. E se você for fazer uma faculdade ou está na faculdade e não ainda entendeu a situação, nós, por exemplo, somos todos socialistas. Infelizmente, esse caminho conduz à perdição. Mas, graças a Deus, vocês e eu estamos estudando o socialismo, a política, a guerra cultural e, ao mesmo tempo, encontrando um antivírus, um antídoto para esse caos social, psicológico, espiritual, criada já com Karl Marx e passando por diversos ditadores mundiais. Então, as pessoas, de uma forma ou de outra, elas são socialistas, principalmente quando nós falamos sobre socialismo gramscista, esse tipo de socialismo, porque existem vários tipos de socialismo. Tem o gramscista, tem o fabiano, tem o clássico, tem o de Frankfurt, e assim por diante. O nosso aqui no Brasil, ele tem uma mistura. Então, antes, eu era particularmente um socialista imbecil, sem conhecer nada, mas graças a Deus, eu estudando, consegui encontrar através de homens como Enéas, Olavo de Carvalho, etc., entre outros. Bem, a geração presente está sendo educada num ambiente preso à ideia socialista, ou seja, isso é uma realidade em toda a América Latina, Europa, continente asiático,
em todo mundo. Então o comunismo, ele permeou o mundo todo, permeou dentro do nazismo, permeou dentro do fascismo, dentro do nacionalismo nacional, o nazismo novamente, em diversas culturas, em diversos movimentos sociais, muitas políticas aqui no Brasil são influenciados por essas ideias. Essas ideias são aberrações, são antibíblicas e nós precisamos ter cuidado contra isso, tá bom? Bem, a influência da ideologia pró-socialista contribui para o modo como a opinião pública, quase sem exceção, explica as razões que induzem as pessoas a filiar-se aos partidos de esquerda ou comunistas. Bem, meus irmãos, dou graças a Deus por vocês estarem aqui conosco e poder acreditar que nós, a partir de nós, vamos conseguir restaurar a nossa sociedade na perspectiva cultural. Então, um dos objetivos do curso é fornecer aos estudantes a possibilidade, onde ele estiver, de trazer ferramentas, né, por exemplo, estudos, PDF, áudios, que dá ao estudante a condição necessária para essa pessoa poder, a partir dessa pessoa, restaurar nossa cultura. Então, nós precisamos restaurar nossa cultura. Bem, por quê? Porque a cultura ela está inserida dentro da opinião pública. E existe uma técnica psicológica do socialismo ou do comunismo, tá? Que é a opinião pública. Nós chamamos de espiral do silêncio. Meus irmãos, anota aí. Espiral do silêncio, tá bom? Esse conceito foi um conceito criado por uma cientista política alemã. E esse conceito político, ele vai conseguir meio que modificar a forma de você ver o mundo através de certas opiniões privadas. E essas opiniões, elas tendem a modificar a maneira de você ver o mundo como ele é. Então, a espiral do silêncio explica muito bem como os grupos socialistas, comunistas conseguem corromper o indivíduo a tal ponto dessa pessoa não conseguir perceber o mundo real. E esse mundo real ele deixa de existir na mente do indivíduo através dessa tática da espiral do silêncio, que foi uma observação, não é, em que essa pesquisadora percebeu como os indivíduos se comportam em relação a diversos temas sociais e religiosos. Então, tudo isso consegue meio que fazer uma defesa do marxismo, fazer uma politização do conhecimento e criar uma certa dimensão pedagógica onde um grupo que tem uma ideia pequena consiga ganhar status e convencimento da opinião pública e ganhar investimentos para tal projetos, por exemplo, a troca de sexo. Então, essa opinião era muito pequena, mas por meio dessa explicação que essa autora diz, eles conseguem colocar essa ideia como algo necessário e grande. Então, existe financiamento do governo para essas pessoas que aderem à ideologia de gênero. Um outro conceito que nós podemos entender também, mais propriamente dentro do direito, mas tem tudo a ver, é a chamada janela de Overton. Você pode escrever aí, janela de Overton. Então, são palavras-chave, conceitos-chave, para você entender, né, a sequência do estudo que a gente está tendo, tá bom? Por isso que é muito importante você prestar bastante atenção e não se perder. Então, na janela de Overton é quase a mesma coisa, né? Na verdade, aí vai acontecer o quê? Uma mudança mais sorrateira, mais devagar, de uma condição em relação a uma ética, um comportamento ético na sociedade. Por exemplo, o aborto. Todo mundo é contra o aborto, mas surgiu uma pessoa que é a favor do aborto. Mas como nós vamos fazer o grupo, maioria, ser a favor e eles fiquem recuados para não ficarem
refutando os que são a favor do aborto. Então, Janela de Overton seria mais ou menos isso. Então, a opinião pública é o terreno onde o socialismo ele tem ganhado espaço, né? Não somente na cultura, mas na opinião pública, né? Através de propaganda, de rádio, televisão, jornais, revistas. Então, eles têm uma série de materiais. Bem, os socialistas, no texto que nós estamos estudando, porque creem que o socialismo vai melhorar suas condições de vida e odeiam o capitalismo, porque creem que ele os prejudica. Recusam-se obstinadamente a estudar a economia e desprezam as devastadoras críticas que os economistas fazem ao planejamento socialista, porque, aos seus olhos, por ser uma teoria abstrata, a economia é absurda. Mas recusam-se, ou seja, os comunistas, né, a parte de esquerda, recusam-se a tomar conhecimento de inegáveis fatos da experiência, como, por exemplo, que o padrão de vida do homem comum é incomparavelmente mais elevado na América capitalista do que no país socialista soviético.